And so is every man or woman that's born of the Spirit of God. There's something about it when light spreads over us, that we're happy because we know we're going back to where we come from the bosom of God. E assim é todo homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus. Há alguma coisa quando a luz se espalha sobre nós que ficamos felizes, porque sabemos que voltaremos ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. It can sparkle with joy when the sun hits it, of course, knowing it's going to where it come from. Pode cintilar de alegria quando o sol a atinge naturalmente, sabendo que está indo para o lugar de onde veio. Little crude things, but we could keep on with them, but let's find something else. Pequenas coisas simples, porém, nós poderíamos prosseguir com elas. Todavia, encontremos alguma outra coisa. We know the old seed must, before the new seed can come out of the old seed, it must rot. Absolutely not die, only, but rot after it's dead. We know that to be true. Sabemos que a velha semente tem, antes que a nova semente possa sair da velha semente, ela tende a apodrecer absolutamente. Não morrer somente, mas apodrecer depois que está morta. Sabemos que isso é verdade. That's the same thing in new birth. We never go back, but we go forward when you're born again. É a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. And that's why I think today we have so many, not so many rather, genuine new births. Is because the seed is maybe will sympathize with the word or the person, but they don't want to rot away from the old system that they were in. They don't want to come out of it. E é por isso que eu penso hoje que nós temos melhor dizendo, novos nascimentos genuínos. É porque a semente talvez se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair dele. They want to stay in the old system and claim the new birth or the message of the age. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento ou a mensagem da era. We found that under the Luther, Wesley, Pentecostals and all other ages. They still try to hold on to the old system and claim this, but the old system age must die, rot, in order to bring forth the new one. They still want to claim. Nós encontramos isso sob a era de Lutero, Wesley, Pentecostais e todas as outras. Eles ainda tentam ficar agarrados ao velho sistema e alegar isto. Porém, a era do velho sistema tem de morrer, apodrecer, para produzir a nova. Mesmo assim, eles querem ficar apegados. Notice, they know the old system is dead, but they just don't want to rot out of it. Now, rot is when it really is done away with. Note, eles sabem que o velho sistema está morto, porém simplesmente não querem apodrecer para saírem dele. Agora, apodrecer é quando ele é realmente liquidado. When a claim is made that they are newborn, but a claim is only a begotten sign. Rotten brings forth the new birth. Quando uma alegação é feita de que eles são nascidos de novo, porém uma alegação é somente um sinal de gerado, apodrecido, produz o novo nascimento. Got to rot away from it, just as we did in all ages, through the Wesleyan and all forth. Tem de apodrecer dele, exatamente como fizemos em todas as eras, através da Wesleyana e assim por diante. Deus os abençoe em mais uma oportunidade. Falarmos aqui das Escrituras, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra esta que nos traz fé, que nos traz transformação, renovação do nosso entendimento. Que Deus os abençoe. Hoje,
com a ajuda de Deus, eu quero trazer aqui um assunto sobre rumores e guerras. Eu estava já com as notas prontas, né, para dar sequência naquela linha que eu estava falando, e entrar no assunto de sinceramente errados, mas Deus me direcionou a falar deste assunto que eu vou falar com os irmãos. Creio que nós teremos aí um bom aproveitamento do conteúdo aqui e que vocês possam ser abençoados, né? Hoje a leitura base é Mateus capítulo 24, alguns versículos aqui desta escritura que é bastante conhecida de todos nós, e eu quero trazer aqui desse texto o nosso assunto, conversando com vocês que têm tirado aí do seu tempo para nos acompanhar, para meditarmos em cima desse momento que estamos vivendo, o qual nós temos acompanhado, que a intensidade desses eventos que foram profetizados, né, acerca dos nossos dias, a intensidade está cada vez mais frequente, está cada vez maior para o desfecho deles. Então a Bíblia diz assim, a partir do verso 1: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Só aqui nós conseguimos observar que a igreja de Jesus, como a igreja dos nossos dias também nessa segunda vinda, até esse ponto, tudo que eles conseguiam observar era o templo, era a igreja, aquilo que foi construído, aquilo que era visível aos olhos naturais, essa estrutura natural. Mas através da palavra revelada, Jesus Cristo, então ele chama a atenção deles para esses sinais do fim do tempo, né? Mostra para eles além do que os olhos naturais deles podiam ver até então. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, aquelas 3 perguntas que eles fizeram aqui para Jesus. Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Vamos aqui para uma breve oração para que eu possa continuar. Precioso Deus eterno, Pai celestial, eu te peço mais uma vez que o Senhor tome o total controle deste ambiente, unge os meus lábios para que eu possa falar a tua palavra, reproduzir aquilo que já foi revelado através do teu profeta, através do teu Espírito Santo, vivificando as Escrituras em meu coração, nos corações de cada ouvinte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quando nós tomamos aqui esses versículos a partir do 6 aqui ao 8, Jesus dizendo de guerras, rumores de guerras, nos advertindo para não nos assustar, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim.
é aquela questão de que quando chega ao fim, ainda tem o período desse fim, o processo desse fim. E esse fim, ele está conectado a essas dores de parto que nós, como igreja, como cristãos, como sendo integrantes da noiva de Jesus Cristo, estamos com dores de parto, produzindo esse filho prometido, Cristo, esse arrebatamento. E a terra também segue o mesmo processo que nós seguimos. Esse mesmo plano da redenção que acontece conosco, acontece com a terra. Então nós observamos, irmãos, que a nossa reação em relação a esses eventos que têm acontecido, as guerras que têm acontecido regionais, como nós estamos vendo aí, de Rússia com Ucrânia e tantas outras que acontecem, por exemplo, no Oriente Médio e em outros lugares, elas são acontecimentos que estavam profetizados de acontecer e que estão mostrando como num processo de gestação, de gravidez de uma mulher, quando se aproxima aquele momento do nascimento ali, do bebê, da criança, aquelas dores vão se intensificando, aquela frequência vai aumentando. E a partir disso, o médico, então ele vai examinando e vai sabendo, obtendo informação do quanto falta para esse bebê nascer. A partir dessas dores, trazendo para uma linguagem bem simples aqui, para que nós possamos entender. Então, da mesma forma que os filhos de Deus estão nesse processo, passando por essas dores, por quê? O que nós cremos conforme as Escrituras nos promete? Transformação de corpos, corpos incorruptíveis. E esses corpos aqui são nossos corpos velhos, nossos velhos tabernáculos. E esses velhos tabernáculos precisam dar lugar a este novo corpo, a este novo tabernáculo. E como nós aprendemos, para o novo nascer, o velho precisa morrer. Aí tem, como aprendemos com as Escrituras, Paulo principalmente falando, todos os dias morro com Cristo, todos os dias mortificando esses desejos da carne e gerando essa nova criatura, vivendo nessa novidade de vida, e isso vai trazendo cada vez mais essa transformação. A Terra também está passando por esse processo. E quando nós olhamos através das Escrituras, então nós não vamos ficar apavorados, como Jesus está falando aqui, não vos assusteis. Nós não vamos seguir a linha do mundo comum, das pessoas comuns. Nós não podemos reagir como as pessoas que não têm o conhecimento, o entendimento das Escrituras como nós temos. A não ser que somos pessoas que, apesar de ter essa mensagem, de ter todo esse conteúdo, todo esse material, todo esse alimento, está apenas com alimento estocado nas estantes, está apenas com alimento estocado nas prateleiras e não está consumindo esse alimento. Aí é diferente. Aí são pessoas, como também diz as Escrituras, que vão onde o vento sopra. Então vou começar aqui com a primeira citação, Possuindo Todas as Coisas, 6 de maio de 1962. Se você tiver a possibilidade de acompanhar esses estudos, essas lições com um caderno, com uma caneta, um lápis, anotando isso e examinando, lendo, você vai ter um aproveitamento melhor ainda do que apenas ouvir.
principalmente se você puder ficar concentrado nisso. Então, no parágrafo 67 diz assim: agora, somos herdeiros de todas as coisas. É isto certo? Somos herdeiros de todas as coisas. A Bíblia acaba de nos dizer isso aqui. Somos herdeiros de todas as coisas, tudo. Não o possuímos ainda, mas é nosso. Amém? Oh, glória! Eu não possuo uma polegada de terra, mas é tudo meu, de qualquer modo. Seguro, é tudo nosso. Pertence ao povo, à igreja, os crentes. A noiva de Cristo possui cada partícula disto. Então eu creio, meus irmãos, que quando nós temos a consciência disso que o profeta está falando, a nossa reação vai ser diferente diante de todos os eventos que têm acontecido e que já estão acontecendo há um bom tempo. Porque sabemos onde estamos firmados, sabemos o dia e a hora que estamos vivendo. Veja que maravilhoso. A Rússia lutando por isso, os Estados Unidos lutando por aquilo. E esta luta por isso e isso aqui em cima, e então eles nos chamam de loucos. Simplesmente fique quieto. Você o tem, de qualquer modo. Amém? Tudo será nossa herança, de qualquer modo. Então deixo-os pelejar e explodir um ao outro. Isto nos pertence. Nós somos os que a obteremos. Eles nunca nem sequer pensaram isto, mas nós pensamos de qualquer modo. Pensamos de qualquer modo. Palavras do mensageiro para a nossa era, do profeta de Deus. Então, não precisa temer tudo isso que está acontecendo. Veja onde você está firmado, veja onde nós estamos firmados. Deixa as nações explodirem umas às outras. O que nós podemos é orar pelas pessoas, pedir misericórdia por eles, né, os cristãos que estão lá, mesmo os que não são cristãos, mas deixa eles se explodirem. Mensagem Dores de Parto, pregada em 24 de janeiro de 65, vou usar bastante aqui essa mensagem hoje, e os irmãos vão ficando atentos no que o profeta está dizendo aqui, e eu vou fazendo alguns comentários. Agora, parágrafo 102. Olhemos no livro do médico se ela está neste tipo de condição e vejamos se é para isto acontecer quando for para a nova terra nascer. Mateus 24, no livro do médico, que é a Bíblia, e vejamos o que está profetizado, quais seriam os seus sintomas. Então, isso que eu estava falando foi justamente baseado no que o profeta estava dizendo aqui na mensagem Dores de Parto. Eu vou ler esses parágrafos que ele estava exemplificando ali, quando o médico vai examinando a mulher, na medida que essas dores vão se intensificando e tal. E esses sintomas vão dando então para o médico ali a informação do quanto falta para que essa nova vida então se manifeste. E é o que está acontecendo hoje. Esses sintomas que está acontecendo com a Terra, que está acontecendo com as nações, está mostrando o quão perto está deste momento da Terra alcançar sua redenção. E se nós olhamos para a Terra e vemos o quão próximo está, imagina dos nossos corpos. Imagina nós, então, o quão próximo. Se nós alcançamos isso primeiro que a Terra, porque a Terra olha para nós e vê o quanto está próximo para ela alcançar. Então, irmãos, que momento já estamos, né? Na mensagem O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia,
9 de janeiro de 1955, no parágrafo 110. Deste modo, meus irmãos, nós estamos tendo angústias hoje à noite. Guerras, rumores de guerras, terremotos em diversos lugares, perplexidade do tempo, sofrimento entre as nações. Eu há pouco voltei do exterior e não vi uma nação que não esteja tremendo de medo. Eles não sabem o que vai acontecer a seguir. É o que nós estamos vendo. Se levanta a OTAN, se levanta essas instituições aí das nações, Estados Unidos e todas essas outras nações, e eles fazem sanções, fazem ali vários acordos ali, ou quebra de acordos que estão prejudicando financeiramente a Rússia. Mas nenhum deles tem coragem de ir lá pessoalmente com seus exércitos, ou aviões, ou caças, ou lançarem suas bombas. Nenhum deles tem coragem. O que nós vemos aí é todos pela internet se manifestando, mas pessoalmente ir lá e enfrentar o presidente russo, Putin, até então, o apoio para a Ucrânia que nós vemos é pela internet. Então, todos tremendo de medo. E pela internet, as pessoas têm coragem de dizer muita coisa. As pessoas têm coragem de fazer muita coisa. Mas pessoalmente a história é outra. Então, se observa um adulto no meio de várias crianças, de vários infantis. Quantas coisas que as nações ficam, através de seus líderes, se ocupando para discutir, que não levam a lugar nenhum. Enquanto essas nações, por exemplo, a Rússia e outras, estão lá se preparando com suas estratégias de guerra. E quando acontece esse tipo de situação, essas outras nações não estão preparadas para poder agir de forma mais inteligente. Agora, é claro que esse não é meu assunto. Na mensagem Quem Dizeis Ser Este, 27 de dezembro de 64, parágrafo 59 em diante. E agora sabemos, estamos conscientes, que a Terra acabou de passar por grandes dores de parto. E a Igreja está passando por dores de parto. Então é um paralelo. Ela tinha de passar por dores de parto antes que pudesse... Cada um dos profetas, quando eles vieram ao mundo, foi uma dor de parto para a Igreja. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, e agora está pronto para uma Terceira Guerra. E está com dores de parto novamente. Mas há somente uma coisa que pode trazer paz, que é Cristo. Então esses acordos que fazem, essa pressão que estão fazendo em cima lá da Rússia, nada disso vai trazer paz, porque todos eles estão em busca dos seus interesses. Todos eles estão em busca de seus interesses. Agora estão aí essas instituições, essas nações, na internet, né, em seus canais, defendendo lá a Ucrânia, manifestando lá seus posicionamentos e tantas figuras aí mundiais. Mas se fosse para entrar em guerra eles próprios para defender seus interesses, eles entrariam. Mas é tudo politicamente correto. Todos os nossos esquemas, nossas ideias e nossos desenvolvimentos eclesiásticos e toda a nossa política e toda a nossa ciência e tudo mais, provou-se que é bobagem. E então nós oramos a Deus para ajudar-nos, para intervir.
vem e faze algo por nós. E então, quando ele o faz, gostaria de saber se seríamos capazes de compreender isso, se seríamos capazes de receber isso, ou se até mesmo levaríamos isso em consideração. Veja que o profeta está chamando a nossa atenção. Tudo que foi feito até agora pelo homem, segundo o profeta, provou-se que é bobagem. Seja a Organização Unida, ONU, o que for, tudo foi bobagem. Agora, tudo isso, irmãos, principalmente desse período de pandemia para cá, esses vírus, essas coisas todas aí que aconteceram, nada mais, nada menos que está preparando para que a besta, para que esse falso profeta, para que eles se manifestem plenamente durante esses 3 anos e meio. Aquele período daquela falsa paz que vai acontecer. Tudo isso está preparando para isso. Nós tivemos um presidente, uma trombeta, o Trump lá dos Estados Unidos, que anunciou e até hoje anuncia tantas coisas, e que a mídia aí convencional considera ele e qualquer um que se levanta falando verdades são considerados como loucos. Um cristão especialmente que ainda baseia suas informações pela mídia convencional, pela mídia aí, comum, suas informações estão completamente equivocadas. Então, aconselho-te que volte às Escrituras, se informe pelas Escrituras, pela mensagem e não se baseie por esses canais de televisão, de jornais. Tem sim fontes mais confiáveis, mas a mais confiável, como sempre, é aqui. Nós temos aqui o jornal todos os dias de primeira mão, nos dando todas as informações necessárias para os nossos dias, né? Na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, eu estou fazendo toda essa base aqui para entrar na mensagem ali, Dores de Parto, e tentar aprofundar nisso aqui para chegar a um ponto aqui com os irmãos. Deus me dê graça para nós compararmos aqui por que tudo isso está acontecendo, que é a Terra chegando a esse momento de dar lugar a esse milênio, que muitas pessoas ainda acham desnecessário falar do milênio, saber de como vai ser o milênio, de se preocupar com o milênio, sendo que a própria Terra, por isso eu estou lendo tantas essas citações, fazendo essa base para entrar, sendo que a própria Terra está dando mostras que ela está prestes a gerar essa nova dispensação, essa nova Terra, novos céus e nova Terra, que a Terra passou por esse período da justificação, a água, o dilúvio, nos dias de Noé, que a Terra passou ou está passando pela santificação através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado, mas ela precisa chegar ao batismo do Espírito Santo, que é o batismo com fogo. Agora, até esse momento do batismo com fogo, existe um processo do quê? Novo nascimento. Porque é perfeito, irmãos, como o quadro fecha. Para que o Espírito Santo, para que seja batizado com o Espírito Santo, é preciso nascer de novo. Por quê? Quando nasce uma vida, ali vem o Espírito. Sem o novo nascimento, não tem como ser batizado com o Espírito Santo. Então a Terra está passando por esse processo. Então, mensagem Invasão dos Estados Unidos.
9/5/54, a partir do parágrafo 158. Muitas coisas aqui podem já ser conhecidas dos irmãos, mas não custa nada lembrar, né? A partir do parágrafo 158, o profeta diz assim: note, na França, eles iniciaram toda a sua podridão e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali. E então Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Logo nós fomos ali para salvar a pele deles. Então logo que nós fizemos isso e ganhamos a guerra, mandamos a Alemanha de volta, tivemos paz com a França, eles voltaram a Deus? Não, Senhor. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo. Então observe, a França, o profeta está dizendo que lá começou toda essa podridão, modas e filmes e etc. Deus enviou a Alemanha para servir como um chicote lá e corrigir eles. Os Estados Unidos foi lá, salvou a pele deles, o profeta está dizendo aqui, tiveram a chance de se arrepender. Se arrependeram? Não. Então o que eles fizeram? O que aconteceu? Aqui está onde nós começamos. O diabo estabeleceu seu quartel-general ali. Ali é onde ele começou. Bem ali, para desmoralizar o mundo. De Paris, França. Então o profeta está dizendo que em Paris, capital da França, o diabo estabeleceu naquela época o quartel-general para desmoralizar o mundo, para trazer sua sujeira. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood. Agora ele já está falando dos Estados Unidos. Ele estabeleceu seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui. Há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás, com seu grande exército, foi e atingiu em Hollywood, Califórnia. E ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos, correto? Todas as nossas modas vêm de Paris. Eles entraram em Hollywood, nas telas, estas menininhas e menininhos e coisas mais saem aqui, eles assistem aqueles filmes. Com a televisão isso foi sendo divulgado para o mundo, com a internet então nem se fala, né? A marca da besta, 13/5/54. Veja essas citações aqui, a partir do parágrafo 60. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro. Aqui já citando Zacarias 14. O dia que nós estamos vivendo, nesse entardecer, e o profeta mencionando ali sobre a Alemanha sendo como um chicote ali na França, e a Rússia hoje, o comunismo hoje, está sendo como um chicote em cima das nações, em cima do mundo. O mundo com toda a sua corrupção, com toda a sua sujeira, Deus permite esse chicote. Mas eles se arrependem? Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras, perturbações, altos e baixos, dispensações, igrejas, ismos e tudo. Não será nem luz nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver atrás disto. Irmãos, um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, que o profeta fala nessa mensagem aqui, ou em outra que eu vou ler aqui, que nós chegamos ao ponto exatamente lá de Gênesis 1. Aquele caos que a terra estava. O Espírito de Deus habitava sobre a face das águas, e aquela não tinha luz ainda. E a terra estava num caos. E nós chegamos neste
mesmo quadro. Trevas, mas ao mesmo tempo aqui a luz da palavra, nos cristãos, na noiva de Jesus Cristo, nesse entardecer, porque como nós temos aquela parábola dos trabalhadores da hora undécima, chegaram às 17 horas e às 18 horas finalizava, e eles chegaram para trabalhar, e eles estavam ali, né, mas receberam o trabalho do Senhor ali, para a última hora, e por isso tão acelerado as coisas nos nossos dias, muito trabalho para pouco tempo. Então nós vamos vendo tudo se encaixando. E o que aconteceu lá em Gênesis 1? É claro que nas próximas lições nós vamos aprofundar mais nisso, quando a terra naquele momento tinha dado lugar a uma restauração. Já se tinha ali as sementes, já se tinha ali os elementos, e ela estava naquele caos, e aí Deus vem e traz a existência, e traz aquela restauração, colocando de novo tudo em ordem. Mas deixa eu ir devagar aqui para que os irmãos possam captar. Sabe o que eu quero dizer? A Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes, fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado, nem dia nem noite. E aqui o profeta aplicando também para essa parte espiritual, irmãos. A palavra vem, os sinais e maravilhas, as escrituras sendo conectadas, a mensagem mostrando aquilo, como eu estava dizendo, em questão da importância de milênio, importância de tudo, seja as coisas que eram, as coisas que são, as coisas que hão de ser, mostrando a importância de tudo isso, e as pessoas, como está dizendo o profeta, mas a minha igreja não ensina isso, porque é nublado, não se pode ver perfeitamente. Estão com suas visões ofuscadas, estão ainda dentro de Laodiceia, onde não é dia nem noite. Mas ainda assim, cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que ele vem. A Bíblia diz: nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isso de dia e não se poderia chamar isso de noite. Porque é o dia terminando e a noite se iniciando, é aquele momento que está se encontrando dia e noite. E aí nós temos isso em Zacarias 14, né? Versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Então, outro detalhe importante que eu preciso mencionar aqui. É claro que é um assunto muito grande e eu estou trazendo alguns ângulos dele para tentar simplificar para os irmãos. No primeiro selo, mensagem do primeiro selo, a partir do parágrafo 135, o profeta nos traz aqui algo importante ao mencionar para os irmãos aqui nessa lição. O profeta fala assim: trombetas significam distúrbio político e guerras. Aí o profeta cita Mateus 24, aqui onde eu li. Então, estamos vivendo nos dias, Apocalipse 10, do verso 7, né? Apocalipse 10, verso 7. Estamos vivendo nos dias da voz do sétimo anjo. Sétimo anjo, que conforme as escrituras, é o responsável por soar, por tocar a sétima trombeta. Isso aí, só se a pessoa não crê na Bíblia para duvidar disso. Está escrito que o sétimo anjo tocaria, né? Em Apocalipse 17 fala quando ele tocar.
né, a sua trombeta. Em Apocalipse 11:15 ele já está tocando essa trombeta. Mas nós vamos ver o profeta chamando a atenção que trombetas significam distúrbio político e guerras. E o que está acontecendo? Se nós observar na nossa nação, especificamente, não precisa nem de ir para o mundo afora, só aqui na nossa nação, já é um distúrbio político total. E isso já há um bom tempo. Já é uma confusão total na política. No Senado, na Câmara Federal, estadual, em todos os âmbitos da nossa política. Agora, essa guerra direita e esquerda, uns defendem um lado, outros defendem outro, e, enfim, distúrbio político está aí. Por quê? Estamos vivendo nos dias da voz do sétimo anjo. A trombeta para eles é distúrbio, é guerras. E guerras no nosso país, talvez não tenha uma grande guerra como de território ali, de Rússia e Ucrânia, mas quantas guerras nós temos aqui, guerras mesmo da polícia com o tráfico, a guerra do tráfico, a luta ali pelos territórios, pelos pontos de drogas e facções e tantas coisas. Então não deixa de ter guerra aqui também. E aí o profeta segue dizendo, né, citando aqui a escritura que nós lemos, e aí ele fala, agora, isso são as trombetas soando. Então se nós destacássemos aqui esses versículos, né, que Jesus está dizendo, versículo 6, né, principalmente, e versículo 7, que ele está falando, e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Trombetas. Tá. E aí, vamos continuando. O profeta dizendo, agora, quando chegarmos às trombetas, voltaremos lá e pegaremos cada uma daquelas guerras. E lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Lhes mostraremos que elas seguem estes selos, guerras e rumores de guerra, mas trombeta significa distúrbio político. Então está atrelado o mundo, o distúrbio político através das trombetas, que está ligado, conectado nos selos, que nós vamos ver, conforme o profeta explica aqui no parágrafo 137, ao passo que selos tratam com distúrbio religioso, agora no campo eclesiástico. Está vendo? Um selo é aberto, desce uma mensagem. E então a igreja é sempre tão inflexível em seus pareceres e tudo mais. E todos os seus dignatários, e quando essa verdadeira mensagem desce, esse mensageiro sai e o sacode fortemente. Irmãos, um dos cernes da mensagem, um dos principais objetivos da mensagem, claro, do mensageiro, é tirar as pessoas, os indivíduos do sistema. O profeta mostra isso aqui. O mensageiro chega, as pessoas já estão organizadas, já estão ali enredadas naquele sistema. Ele vem e sacode, como o profeta está mostrando, causa esse distúrbio religioso, porque aí as pessoas agora, mas minha igreja não ensina assim, meu pastor não ensina assim, e isso e aquilo. Traz um distúrbio, sacode, um terremoto. Isso mesmo, é distúrbio religioso quando um selo é aberto. Foi isso que aconteceu, sim. Oxalá que você, que eu possa ser sacudido por este selo que tem sido aberto para nos posicionar, para nos elevar
a esse ponto, a esse degrau da estatura, aonde nós poderemos então receber essa pedra de coroa. Que quadro maravilhoso, né, irmãos? Então vamos seguindo aqui. No segundo selo, o profeta também trouxe aqui uma citação também do segundo selo, e ainda no primeiro selo aqui, o profeta dando exemplo, citando ali a época de Lutero, Zwinglio, Calvino, Wesley, que durante todo aquele período, cada época cada era dessa, houve esses distúrbios. Chegou esses mensageiros e sacudiu o povo. Os eleitos saíram para fora, né? Saíram e seguiram a mensagem, seguiram a liderança do Espírito Santo. Os outros ficaram ali organizados, mas mesmo eles ficando organizados, causou aquele distúrbio. Então, na política, no mundo aí natural, acontece o distúrbio, e no mundo espiritual também. De um lado selo, do outro trombeta. Claro que eu estou trazendo aqui bem simplificado, e só essa parte aqui o qual eu estou abordando, né? Para não abrir aqui tantas janelas e confundir a cabeça dos irmãos. Então deixa eu escrever alguma coisa aqui, irmãos, para tentar ir exemplificando o que eu quero dizer aqui para os irmãos. Temos a trombeta aqui, que é distúrbio. Distúrbio político, também guerras. Os selos. Distúrbio religioso, campo eclesiástico. Então nós temos isso que o profeta está dizendo no primeiro selo. Tá, para os irmãos olhar ali e fixar. No segundo selo, parágrafo 258 ao 260, o profeta está dizendo assim: agora, onde estamos? Estamos no tempo do fim. Agora ouçam com bastante atenção. Verificamos que haveria guerras e rumores de guerras, e agora vemos que a figueira soltou brotos, e as outras árvores soltaram brotos. Aí ele cita aqui metodistas, batistas, presbiterianos, e todos soltaram brotos, um grande reavivamento se dando. Então, neste tempo que nós estamos vivendo, um paralelo também, se nós olharmos lá no Gênesis, cada semente produz a sua espécie. Então, uns produz metodista, outros produz batista, outros produz presbiteriano, outros produz tabernáculo A, B, C ou D. Então, como está dizendo o profeta, veio esses brotos. Agora eu creio que Deus está reunindo a noiva para aquela última hora, a eleita. Então você visualiza broto do ministério tal, broto do ministério fulano, broto do ministério ciclano, mas tem o broto da noiva do Senhor Jesus Cristo, que Ele está reunindo. Só que tudo isto em meio a esses distúrbios, em meio a esse sacode que a mensagem trouxe. Por quê, irmãos? Que é nascimento que está acontecendo. Todo esse sistema,
tudo isso que até agora existe precisa dar lugar a o que está próximo, esse milênio, e pós o milênio, novos céus e nova terra. Mas no próprio milênio, esse reino messiânico de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual será com vara de ferro, todo esse sistema que existe agora, todo esse mundo que nós conhecemos agora, está sendo sacudido para dar, então, lugar a esse milênio, esse período que está prestes a chegar. Pelo que nós estamos vendo, está esse fim que foi prometido chegar, está bem próximo. Se antes nós olhávamos para isso como algo distante, daqui tantos anos, hoje nós podemos olhar para isso como algo que já está demonstrando como no nascimento natural. Falta ainda, as mulheres, elas falam semanas, né? Tantas semanas, mas dizendo aqui, falta ainda 5 meses, 3 meses, 2 meses, agora 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, dias. Irmãos, e quando nós paramos para pensar que nos dias do profeta, não sei se eu trouxe aqui alguma citação, mas os irmãos conhecem quantas vezes o profeta falou dos 3 minutos para a meia-noite. E aí já tinha citações, tinha mensagens que ele já falava, e se agora falta 30 segundos, 60 segundos? Você acompanha o profeta já diminuindo aquele tempo, devido que a intensidade das dores de parto, devido aos sinais. Então aquele termômetro estava agora medindo essa temperatura só aumentando. Agora, como diz as Escrituras, que pessoas nos convém ser diante de tudo isso? Será que nós vamos permanecer vivendo como zumbis, como pessoas sem cérebro, que não param para raciocinar, que não param para pensar, para observar, para meditar no que está acontecendo nos dias que estamos vivendo? Vamos seguir como a massa, sendo controladas pelos dispositivos eletrônicos? Essa mensagem, esse selo veio para nos sacudir. Olhe o mundo sacudido. Então agora que eu cheguei aqui nessa escritura de João capítulo 16, onde o profeta usa para pregar essa mensagem dores de parto, João capítulo 16, verso 21. Talvez eu vou só dar uma introdução aqui nessa mensagem dores de parto. Nós vamos fazer a segunda parte, vamos estar dando continuidade, mas é que eu precisava fazer essa base, trazendo até essa parte de mostrar para os irmãos. Claro que os irmãos já conhecem, ou aqueles que não conhecem, a gente traz aqui essa revisão. Trombetas de distúrbio político, guerras, isso que você vê aí no mundo natural. Nossa política aqui, toda essa vergonha, a do mundo aí em geral também não está lá aquelas coisas, e guerras. A todo tempo aí estamos vendo guerras e rumores de guerras, e ninguém pode trazer a paz. A Terra terá esse período aí de 3 anos e meio, esse engano dessa falsa paz, mas nós sabemos que o único Rei de paz, nosso Rei de Salém, nosso Senhor Jesus Cristo, o único que realmente trará paz para este mundo. Então, na Escritura de São João, capítulo 16, verso 21, a Bíblia diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora.
mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, é muito interessante que a Escritura especifica o nascimento de um homem. De um homem. E normalmente quando a Escritura fala da mulher, ela está referindo à igreja. Então, aqui está dizendo a mulher, uma mulher que está para dar à luz, ou seja, uma igreja, dá à luz a um homem. E nos nossos dias, que homem que essa igreja dará à luz, está para dar à luz? O arrebatamento, a Cristo, a palavra. Então veja que quadro maravilhoso. Agora, como está dizendo a Escritura, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Como Paulo diz, o ouvido não ouviu, o olho não viu, o coração não sentiu, toda essa glória que está preparada para nós. Por mais que passamos alguma dificuldade aqui, alguma aflição, algum sofrimento, algum sacrifício que tenha que fazer, mas nada disso se compara à glória que nos espera. Mas temos que passar por essa dor, temos que passar por esse processo. Irmãos, muitos dos irmãos talvez já tenham tido a experiência de mudar de casa, mudar de cidade, e é difícil para nós isso, abrir mão do lugar que você estava, das pessoas que você convivia, e até de objetos que você tinha ali, você vai precisar abrir mão daquilo para ir para outro lugar. Tem uma dificuldade nisso, tem uma dor para fazer isso. Mas quando você faz, então você abre essa possibilidade para novos desafios, para viver esse novo. E todos nós, irmãos, estamos aqui nessa velha casa, com essa promessa de que Deus preparou para nós, né, não só casas no sentido de moradia, né, mas desse corpo mesmo, falando deste nosso corpo. E nós precisamos morrer não só das nossas vontades, não só dos nossos desejos, dos nossos direitos, não só ceder isso, como Jesus nos mostra, mas também nós precisamos chegar nesse ponto de realmente abrir mão dessa carcaça, de realmente abrir mão disso que nós temos hoje, disso que nós conhecemos hoje, para esse novo. É o que a Terra está passando pelo processo e nós, claro, antes da Terra vamos alcançar. Como a criança, como aquele bebezinho, aquele ser que está ali no ventre da mãe, tão cômodo, tão confortável, se alimentando ali através do cordão umbilical, sem conhecer os perigos dessa vida aqui, sem estar simplesmente ali todo envolvido, todo guardado, todo protegido. Mas chega o momento de nascer, chega o momento que ele precisa sair daquele ventre. E quantos crentes hoje não querem sair deste ventre tão confortável que é a igreja? Não querem ser regenerados, não querem gerar essa nova criatura, porque é tão confortável ficar nesse ventre. Então veja como nós temos esse tipo, né, esse paralelo do natural com o espiritual. Então por isso que eu vou entrar aqui nessa mensagem dores de parto. Porque quando nós falamos de guerras, rumores de guerras, Mateus 24, nós falamos de dores de parto. O processo que a Terra está passando, quando você faz essa leitura, quando você aborda dessa maneira, então a sua reação é diferente. Você não está assustado, como diz Jesus, não vos assusteis. Irmão, se você está consciente de todo esse programa de Deus, desse plano da redenção, não é novidade essas coisas que estão acontecendo.
Agora, se a sua informação está baseada através dos meios de comunicação convencionais, então, infelizmente, você é só mais um ser humano manipulado aí pela mídia. E falando disso, de dores de parto, está conectado o novo nascimento, eu vou já começar citando esse parágrafo aqui, muito importante, parágrafo 77 da mensagem Dores de Parto. É a mesma coisa no novo nascimento. Nós nunca voltamos, mas avançamos quando se nasce de novo. E é por isso que eu penso hoje que nós não temos tantos novos nascimentos genuínos. Observe isso aqui, irmãos, preste atenção. Olha o que o profeta está dizendo. É por isso que nós não temos tantos novos nascimentos genuínos. É porque a semente, talvez, se simpatizará com a palavra ou a pessoa, mas eles não querem apodrecer do velho sistema em que estavam. Eles não querem sair dele. Está muito confortável nesse sistema, nesse ventre. O novo te tira da zona de conforto. Ele está acostumado com essa carcaça velha, com essas dores. O ser humano se acostuma com tudo, se adapta, até com odor. As pessoas se acostumaram com o pecado. Preste atenção no que o profeta está dizendo aqui. Eles não querem sair dele. Eles querem permanecer no velho sistema e alegar o novo nascimento. E alegam que nasceram de novo. Como o profeta nos ensina, por receberem um novo espírito, eles acham que nasceram de novo. Mas param no meio do caminho. Por quê? Eu vou chegar nessa escritura de Ezequiel 36, uma das principais escrituras, onde a Bíblia nos mostra esse processo do novo nascimento. Deus não coloca o Espírito Santo no nosso espírito velho. Deus nos dá um novo espírito, um novo coração, né? Essa alma, essa natureza desse espírito nos dá tudo novo, para aí então ele derramar o seu Espírito Santo na nossa alma. Mas as pessoas acham, depois de receberem o Espírito Santo, ou um novo espírito, que já receberam o Espírito Santo. E aí param por aí. Por quê? Aquela máxima, quando a pessoa acha que já tem, ela não vai buscar. Então, irmãos, quero finalizar aqui nesse parágrafo e reflita sobre isso, porque a Terra está passando por esse processo, está sendo sacudida. Quantos terremotos, maremotos, tsunamis, todos esses eventos da natureza, ou o próprio homem ali mesmo se destruindo. Como o profeta fala aqui nessa mensagem Dores de Parto, o homem invadiu o laboratório de Deus e está um matando o outro. Tudo isso que estão fazendo. Mas, como o profeta nos disse, essa terra é nossa, é herança nossa. Deus deu para o Adão e para os seus filhos, para os seus descendentes. É nosso. Ainda não a tomamos, mas é nosso. O dono original, a possessão, o título de propriedade, como o profeta traz sensacionalmente ali na brecha, voltou para o dono original. E ele desceu para nos revelar estas coisas. Não se assuste com esses eventos que têm acontecido, não se apavore.
Volte nas Escrituras, volte na mensagem. Deus deixou tudo aqui para nós. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.